Capítulo 33. Dos negócios jurídicos. Sumário. 184. Conceitos e aspectos doutrinários. 185. A relação entre os negócios jurídicos e o ordenamento 184. Conceitos e aspectos doutrinários. Jurídico. 186. Classificação dos negócios jurídicos. 187. Elementos dos negócios jurídicos. 188. Defeitos dos 186. Classificação dos negócios jurídicos. 187. Elementos dos negócios jurídicos. Negócios jurídicos. Cento e 184. Conceitos e aspectos doutrinários. A teoria geral dos atos jurídicos é uma elaboração dos pandectistas alemães. Os romanos se detiveram apenas no estudo dos princípios que regiam os contratos, e o que hoje se assinala como construção romana deriva de um trabalho de pesquisa e dedução, desenvolvido pelos romanistas modernos, com base naqueles subsídios. Um ato jurídico, conforme as noções estudadas no capítulo anterior, é espécie do gênero fato jurídico. Em sentido amplo, é determinação da vontade a que o ordenamento jurídico reconhece efeitos de direito. Dividem-se em atos lícitos e ilícitos. Os atos lícitos se subdividem em ato jurídico estrito sensu e negócio jurídico. Em sentido estrito, configura-se pela realização da vontade, cujos efeitos são os apontados em lei, de que é exemplo a composição de uma obra literária ou a edificação de um prédio. Já o negócio jurídico realiza-se com a declaração da vontade e seus efeitos são os definidos pela própria declaração e dentro do que a ordem jurídica permite. Não. Não qualquer declaração, apenas aquelas a que o direito objetivo admite efeitos. Uma simples declaração de amizade, por exemplo, não se enquadra na espécie, porque é matéria estranha aos fins do direito. É indispensável que a declaração expresse um querer espontâneo e que seu objeto se inclua no elenco dos fins tutelados pelo ordenamento jurídico. O conceito de negócio jurídico ainda é relativamente novo na doutrina jurídica. Apesar de alguns autores não o distinguirem ainda do ato jurídico stricto sensu, a maior parte dos teóricos estuda e desenvolve o seu conceito. Em face de sua importância na vida jurídica, foi apontado pela doutrina, conforme atesta Alessandro Levi, como o centro vitale de tudo e o sistema del diritto privato, e considerado, na atualidade, o passo mais importante para a construção dinâmica do direito. 2. A liberdade que a ordem jurídica confere às pessoas para a realização de negócios jurídicos, permite um melhor ajustamento nos interesses sociais. Pelos negócios jurídicos as pessoas naturais e jurídicas criam o seu próprio dever ser, assumindo espontaneamente novas obrigações e adquirindo direitos. Os negócios constituem, ao lado do direito escrito e costumeiro, uma fonte especial de elaboração de normas jurídicas individualizadas, denominada fonte negocial. Essa possibilidade, que decorre do princípio da autonomia da vontade, atende, em parte, à filosofia existencialista, que não concorda com a uniformização de tratamento jurídico, pois cada pessoa é portadora de uma natureza e de um condicionamento próprio. 3. Os negócios jurídicos personalizam o direito, dão-lhe um selo de pessoalidade, o que corresponde aos anseios do existencialismo, o qual deseja que o sentimento da existência individual não desapareça num sistema impessoal. O poder negocial atende, igualmente, à pretensão do liberalismo individualista, que preconiza uma faixa mais ampla para a livre determinação das pessoas e, correlatamente, menor intervenção do Estado nos assuntos privados. Na doutrina, alguns autores indagam se os efeitos jurídicos dos negócios derivam da própria declaração de vontade ou do ordenamento jurídico. Para o jurisconsulto alemão Heinrich der Burg, as partes possuem a livre iniciativa para a prática do negócio jurídico, enquanto o ordenamento jurídico participa também na produção dos efeitos. Neste mesmo sentido é a opinião de von Thur, que distinguiu os efeitos desejados pelas partes dos efeitos legais aplicáveis complementarmente. Hans Naviaski, com clareza e precisão,
definiu a situação dos efeitos jurídicos. A obrigatoriedade das normas jurídicas individuais criadas por meio de negócios jurídicos privados deve-se única e exclusivamente a que o ordenamento jurídico estatal prescreve a sua observância e ordena ao juiz que, em caso de violação, deve recorrer à coercitividade. 4. 185. A relação entre os negócios jurídicos e o ordenamento jurídico. A liberdade para a prática de negócio jurídico sofre algumas limitações, impostas pelo Estado e ditadas pela necessidade de se resguardarem os interesses fundamentais do indivíduo e da coletividade. Quanto às relações entre os negócios jurídicos e o direito objetivo, as situações principais são as seguintes. A. A proibição da prática de negócio jurídico, tendo em vista a natureza de seu objeto. Exemplo: a denominada Pacta Corvina, pela qual o que se acha na expectativa de herdar pretende transferir os futuros direitos. Tal prática é condenada por ferir princípios de natureza moral. B. O negócio jurídico é permitido, mas a legislação coloca obstáculos à inserção de determinadas cláusulas. Exemplo: o contrato de locação pode ser firmado regularmente, mas a lei proíbe que o preço do aluguel seja vinculado ao valor do salário mínimo. O contrato de trabalho é livre para as partes, mas a lei não reconhece qualquer cláusula que não respeite as chamadas conquistas sociais, como o direito a férias. C. Há negócios jurídicos cujos efeitos de direito são programados inteiramente pelo ordenamento jurídico, de que é exemplo o matrimônio. D. Determinados negócios jurídicos, não previstos pelo ordenamento do Estado, são disciplinados integralmente pelas partes, que dispõem livremente quanto aos seus efeitos jurídicos. E quando há normas jurídicas de natureza dispositiva, aplicáveis, portanto, na falta de regras ajustadas pelos interessados, podem ocorrer três situações diferentes. E o negócio jurídico regula inteiramente a matéria. Segunda, o negócio jurídico estabelece o vínculo, mas sem regulamentá-lo. Nesta hipótese, os efeitos jurídicos são os definidos em lei. Terceira, as partes firmam o negócio jurídico definindo apenas parcialmente os seus efeitos jurídicos. Neste caso, o preenchimento das lacunas será feito pelos critérios da lei. 186. Classificação dos negócios jurídicos. Em sua generalidade, os autores apresentam a seguinte classificação dos negócios jurídicos. 186.1 Negócio jurídico unilateral e bilateral. Ocorre a primeira espécie, quando apenas uma vontade participa na elaboração do negócio, como na outorga de um testamento ou na renúncia à herança. Bilateral é o que se aperfeiçoa pela participação de mais de uma pessoa, que declaram a sua concordância em ato simultâneo. A maior parte dos negócios jurídicos bilaterais é constituída pelos contratos. Estes são acordos de vontade que visam a produção de efeitos jurídicos, amparados pelo ordenamento vigente. 186.2 Negócio jurídico oneroso e gratuito. Quando o negócio jurídico envolve objeto patrimonial, pode ser oneroso ou gratuito. Ocorre a primeira espécie quando há uma troca de valores entre as partes, há uma prestação, segue-se uma contraprestação. Exemplo: compra e venda. É gratuito o negócio jurídico, quando apenas uma das partes entrega o seu quinhão. Exemplo: doação, comodato. 186.3 Negócio jurídico inter vivos e mortis causa. A generalidade dos negócios jurídicos é da primeira espécie, ou seja, são praticados para produzir efeitos enquanto vivas as partes. Negócio jurídico mortis causa consiste na declaração de vontade, para produzir efeitos jurídicos após a morte do declarante. Exemplo: testamento, seguro de vida. 186.4 Negócio jurídico solene ou formal e não solene. Quando o negócio jurídico é relevante do ponto de vista social, o ordenamento jurídico impõe a observância de determinada solenidade, como requisito de validade. Dá-se a hipótese em que os romanos diziam forma dati esse rei, a forma é que dá existência à coisa. Negócio jurídico não solene é o que não depende de uma forma pré-determinada para a sua validade. Essa espécie é predominante. Enquanto no presente abandonam-se as formalidades desnecessárias, a ponto de se dizer que a regra geral é a não solenidade dos negócios, no passado o direito estava inteiramente dominado pelas formas,
principalmente no tocante aos processos judiciais. Conforme narra Santiago Dantas, o ritual era o mais minucioso e exigia, sobretudo ao tempo das leges actiones, ascender a cena judiciária a um quadro sucessivo de representações, em que as partes simulavam lutas, simulavam a disputa física de um objeto, o magistrado intervinha, apartava, dizia-lhes palavras sacramentais, tudo simuladamente, até que, enfim, a controvérsia contestada ia se colocar perante um iudex para que proferisse a sua decisão. 5. 186.5 Negócio jurídico típico e atípico. Disse que o negócio jurídico é típico ou nominado, quando o ordenamento jurídico define e prevê os seus efeitos jurídicos. Exemplos: mandato, compra e venda. Os atípicos ou inominados não são previstos ou regulados por lei. As partes interessadas poderão praticá-los desde que seu objeto seja lícito. Pelo que dispõe o artigo 1639 do Código Civil de 2002, os nubentes possuem liberdade para definir, como lhes aprouver, quanto ao regime de bens no matrimônio. Poderão adotar um dos 4 regimes definidos em lei ou escolher uma espécie atípica ou inominada. No ordenamento pátrio, a cessão de contrato constitui negócio jurídico inominado. 186.6 Existência, validade e eficácia. Ao analisar a juridicidade de um possível negócio jurídico, a tarefa que se impõe ao intérprete, em primeiro lugar, é a verificação, no plano da existência, da presença dos elementos essenciais ao ato, declaração de vontade, indicação de objeto, solenidade do ato quando exigida. Na prática, o legislador civil não distingue negócio jurídico inexistente de negócio jurídico nulo, o que é um equívoco de natureza teórica. Como Antônio Junqueira de Azevedo enfatiza, não se confundem os planos da existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos. 6. Se, por exemplo, em um contrato que se pretende de compra e venda falta objeto ou não houve declaração, não se dirá que o negócio jurídico é inválido, mas simplesmente inexistente. De igual modo, se a forma solene exigida não foi observada, a hipótese será de negócio jurídico inexistente. Por exemplo, a ideia de um casamento celebrado por tabelião de notas. Constatada a existência do negócio jurídico, na etapa seguinte o intérprete analisa o plano da validade, quando o ato poderá ser válido ou inválido. Se inválido, a sua classificação será de negócio jurídico nulo ou anulável, conforme o critério da lei civil. Apenas quando se trata de negócio jurídico existente e válido é que o intérprete se ocupa do plano da eficácia, quer dizer, da possibilidade de o negócio jurídico produzir efeitos em relação a terceiro. A venda de um imóvel pelo executado, embora existente e válido, é ineficaz em relação aos credores. 187 Elementos dos negócios jurídicos. Os elementos dos negócios jurídicos apresentam-se em 2 grupos, essenciais e acidentais. 187.1 Elementos essenciais. O negócio jurídico depende da declaração da vontade e da existência de um fim protegido pelo ordenamento jurídico. Quanto à declaração da vontade, 2 aspectos revelam-se importantes: a sua efetiva manifestação, b. concordância entre a vontade declarada e a vontade real. Quanto a este aspecto, o direito brasileiro estabelece um critério para a interpretação dos negócios jurídicos, de acordo com a teoria subjetiva ou da vontade, que determina que se atribua prioridade à atenção do declarante em relação à linguagem do texto. O artigo 112 da Lei Civil dispõe: nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 7. Em decorrência dos 2 princípios, exige-se para a validade do negócio jurídico, a agente capaz, b. objeto lícito, c. forma legal. O agente deve possuir capacidade para exercitar o seu direito. Caso não a possua, o seu representante deverá praticar o negócio de acordo com a lei. O objeto não pode contrariar a lei, a moral ou os bons costumes. Ele há de ser possível, ainda, do ponto de vista jurídico e físico. Impossível fisicamente é o objeto que não está ao alcance do homem, por exemplo, a venda de um planeta. Juridicamente impossível é o objeto cuja negociação é proibida por lei. Para que o negócio jurídico seja válido,
Exige-se ainda a forma prevista ou não proibida em lei. 187.2 Elementos acidentais. Genericamente tratados por modalidades dos negócios jurídicos, os elementos acidentais são de natureza contingente, podem ou não ser incluídos na declaração de vontade. Esses elementos podem limitar ou até mesmo suprimir a eficácia do negócio jurídico. Entre os elementos acidentais destacam-se três: a condição, o termo e o modo. 187.2.1 Condição. A Lei Civil, no artigo 121, definiu este elemento como a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. A eficácia ou a resolução do negócio jurídico fica na dependência de um elemento eventual, que poderá ocorrer ou não com o tempo. As principais espécies de condição são duas: a suspensiva e a resolutiva. O negócio jurídico submetido a uma cláusula suspensiva somente produzirá efeito se ocorrido determinado fato. Enquanto este não se realizar, apenas haverá uma expectativa para a parte interessada. Exemplo: o pai promete um automóvel ao filho, sob a condição de obter classificação no exame de vestibular. Com a condição resolutiva, a situação se revela oposta. Praticado o negócio jurídico, este passa a produzir naturalmente os seus efeitos, que deverão cessar, caso venha a ocorrer determinado fato previsto na declaração de vontade. Exemplo: uma pessoa transfere uma propriedade para outra, enquanto não se queise. Outra classificação é a que divide as condições em potestativas, casuais e mistas. A primeira espécie se caracteriza pela circunstância de que o evento futuro e incerto depende exclusivamente do principal interessado. É casual a condição que depende de uma coisa fortuita, fora do alcance das partes. Mista é a que depende, ao mesmo tempo, da vontade da pessoa e de um fato futuro e incerto. Santiago Dantas exemplifica as três espécies: dá-se um objeto a alguém se este vier a São Paulo no verão. Eis uma condição potestativa. Dá-se um fogareiro elétrico se no inverno a temperatura chegar a tantos graus. Eis uma condição casual. Agora, dá-se tal objeto se for o donatário eleito senador. Eis uma condição mista. 8. 187.2.2 Termo. Termo é um momento futuro, a partir do qual um negócio jurídico começará a produzir efeito jurídico ou perderá a sua eficácia. Há duas espécies de termo: inicial, das a quo, a partir do qual o negócio jurídico passará a ter eficácia, e final, das a de quem, data em que o negócio jurídico deixará de produzir efeitos. Denomina-se prazo o espaço de tempo que medeia entre a declaração da vontade e o termo final. Enquanto na condição o evento futuro é incerto, no termo o momento futuro é certo. 187.2.3 Modo ou encargo. É uma cláusula obrigacional que o declarante insere no negócio jurídico, pela qual o beneficiário deverá atender a determinada exigência. Pode ser instituída em negócio inter vivos ou mortis causa. Exemplo: alguém doa um prédio à municipalidade, para que esta instale, no local, uma biblioteca pública. 188. Defeitos dos negócios jurídicos. A declaração da vontade é um dos elementos essenciais do negócio jurídico. É indispensável, todavia, que ela expresse o querer espontâneo do agente quanto aos diferentes dados do ato negocial, como o tipo de relação e objeto. Deve haver correspondência entre a vontade real e a declarada. A este respeito, o Código Civil de 2002 estabelece uma exceção com a reserva mental, prevista no artigo 110. Esta ocorre quando o autor não quer, intimamente, o que manifestou. Prevalece o conteúdo declarado, salvo se o destinatário tinha conhecimento da reserva mental. O Código Civil, Exvidos Atis. 138 a 165, dispõe sobre os defeitos dos negócios jurídicos, que são vícios comprometedores da validade dos atos. São os seguintes: erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Ocorrendo qualquer um deles, o negócio jurídico será anulável. A simulação, prevista no artigo 167, faz nulo o ato negocial. 188.1 Erro ou ignorância. Apesar de conceitos distintos,
Erro e ignorância produzem igual efeito em relação aos negócios jurídicos. Ignorância é a ausência de conhecimento, total ou parcial, em relação a aspectos do negócio jurídico. Erro é a manifestação de uma vontade que se forma sob pressupostos falsos. Ao determinar-se volitivamente, o agente representa mentalmente uma situação, que não corresponde à realidade. Erro facti, erro de fato, error juris, quando a falsa representação recair sobre o direito. A doutrina distingue erro essencial de erro acidental. O primeiro versa sobre os elementos constitutivos do negócio jurídico e pode referir-se ao tipo do negócio, error in negotio, sobre a identidade do objeto, error in corpore, sobre qualidade essencial da coisa, error in substantia, em relação à pessoa, sua identidade ou qualidade, error in persona. No erro acidental, a distorção entre o conhecimento e a realidade é de menor proporção. Revela-se por diferentes espécies. A error in qualitate. A falsa representação refere-se a qualidades secundárias. B. Error in quantitate. Quando o objeto é material e o erro recair sobre o seu peso, medida ou quantidade. C. Erro quanto a cláusulas acessórias ou sobre elementos acidentais dos negócios jurídicos. Condição. Termo. Modo. O erro ou ignorância faz anulável o negócio jurídico, quando a falsa causa for o motivo determinante do negócio. O Código Civil dispõe sobre este vício entre os artigos 138 a 144. 188.2, dolo. Verifica-se o dolo nos negócios jurídicos quando o declarante é induzido ao erro pela má-fé de alguém. É artifício pelo qual se leva o declarante a praticar negócio jurídico, sob uma falsa representação da realidade. O autor da manobra pode ser parte do negócio ou terceiro. Consoante a doutrina, ao apreciar o dolo, deve-se levar em consideração a condição pessoal da vítima, a sua experiência, grau de discernimento. Isto não significa, porém, como assinala de Page, que se deva proteger a ignorância imperdoável ou a negligência grosseira. 9. Para que o negócio jurídico, assim viciado, obtenha anulação, é preciso que o agente do dolo participe na relação jurídica. Somente na hipótese do dolo principal, dolo dans, causa determinante da prática, é que o negócio é anulável. O dolo acidental, dolo incidens, que influencia apenas em aspectos secundários do negócio jurídico, garante à vítima somente o direito de reclamar uma indenização por perdas e danos. A presente matéria é disciplinada a partir do artigo 145 do Código Civil. 188.3, Coação. Coação é ato de ameaça, de intimidação, pelo qual se obriga alguém a praticar determinado negócio jurídico. Esse defeito pode manifestar-se pela violência ou pelo simples constrangimento psicológico. Para que se caracterize e o negócio possa ser anulado, são requisitos: a. Temor de dano ao declarante, à sua família ou a seus bens. B. Perigo atual ou iminente. C. Que o objeto da ameaça seja de valor igual ou superior ao do negócio. D. Ser a causa determinante do negócio. E ser ilegal. O presente vício acha-se regulado pelo Código Civil entre os artigos 151 a 155. 188.4. Estado de perigo. Esta espécie de defeito, introduzida em nosso sistema pelo Código Civil de 2002, caracteriza-se quando alguém pratica o negócio forçado pela necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano, assumindo obrigação excessivamente onerosa, imposta pela outra parte, que atua assim com o dolo de aproveitamento. A matéria é tratada no artigo 156 da Lei Civil que, pelo parágrafo único, deixa a critério do juiz a decisão quando a pessoa a ser salva não pertencer à família do declarante. 188.5 Lesão. Inovação também do novo diploma legal, a lesão está prevista no artigo 157 e seus dois parágrafos. No conceito legal figura um elemento subjetivo, que é a necessidade ou a inexperiência do declarante, e um outro objetivo, constituído pela manifesta desproporção entre a obrigação assumida e o valor da prestação oposta. A apuração do desequilíbrio entre os quinhões deve considerar a época em que o negócio jurídico foi realizado. A anulação do negócio jurídico poderá ser evitada se a parte beneficiada oferecer suplemento ou concordar com a redução de sua vantagem.
188.6 Fraude contra os credores. Dá-se a fraude contra os credores quando alguém, em estado de insolvência ou com o propósito de ficar insolvente, transfere bens de sua propriedade, que serviriam de garantia ao pagamento de suas dívidas. Denomina-se ação revocatória ou pauliana que tem por fim anular o negócio jurídico que apresenta esse tipo de defeito. Sobre esta matéria, o Código Civil dispõe, a partir do artigo 158, 188.7, simulação. Incluída entre os defeitos dos negócios jurídicos no Código Civil de 1916, a simulação é tratada pelo Código vigente como circunstância que provoca nulidade absoluta, ou seja, faz nulo o ato negocial. Na simulação, o declarante não é vítima, é agente de um artifício, que tem por mira fraudar a lei. As partes agem de comum acordo, fazendo um conluio. Na definição de Clovis Bevilacqua, é a declaração enganosa da vontade, visando a produzir efeito diverso do ostensivamente indicado. 10. A Lei Civil regula esta matéria no artigo 167. 11. Bibliografia principal.